Noites! E aí, como vocês estão, gente? Como é que vocês estão nesse domingão? Descansaram hoje? Planejaram a semana? Não fizeram nada? Curtiram com a família? O que vocês fizeram nesse final de semana? Me conta. Pra quem não me conhece, meu nome é Sávia Alves, eu sou psicoterapeuta sistêmica e essa é mais uma live do Diário Estoico. É um momento pra gente filosofar, pra gente agradecer, pra gente encontrar a leveza do nosso ser, né? Que tá tudo aqui dentro, né? Essa filosofia nos ensina a entender o que tá no nosso controle, o que não está, como reagir às questões, né, que nos são impostas pela vida. Vida essa, né, que tem vida própria, se movimenta sem o nosso controle, né? E como a gente reage a isso? De uma forma positiva, negativa, né? Como que a gente veste os fatos que são neutros? Que perspectiva a gente enxerga deles, né? E essa perspectiva que a gente enxerga dos fatos diz muito sobre nós, né? Se a gente enxerga sofrimento, se a gente enxerga tristeza ou alegria, a gente tá vendo só aspectos de nós mesmos. Bia, comi churrasco, que delícia! Cara de domingo churrasco, né? Hoje eu fui tomar café com a minha tia, momento família. Me conta aí, o que vocês fizeram nesse domingo? Núbia, seja bem-vinda! Pegou uma praia hoje? Eu queria pegar uma praia hoje. Hoje todo dia. Seja bem-vinda. Então vamos lá, né? Vamos começar nosso momento diário, né? Vou pedir encarecidamente que deixe o seu like nessa live, né? Compartilha com alguém que você gosta, convida para estar aqui com a gente, né? Hoje choveu, ai, quando chove na praia é triste, né? Jor, comi e dormi. Cara de domingo isso, né, gente? Eu também comi e dormi, basicamente, né? E estudei pra essa live de agora. E é isso. Domingo sendo domingo, né? Domingo com chuva, domingo em casa, comendo, dormindo. Mas é bom, né? É assim que a gente descansa, recupera as forças pra mais uma semana linda, abençoada, leve, divertida, né? Com o nosso melhor em desperto, né? Com a nossa melhor perspectiva sobre nós, sobre a vida, né? Sobre o entendimento de como tudo isso funciona. A gente tem que encarar com mais leveza, porque o tempo, né, que essa matéria física fica aqui na Terra, algumas décadas apenas, passa muito rápido, né? E o nosso espírito sai daqui como? Melhor, pior, como entrou? Fica aí a reflexão, né? Mais uma vez essa reflexão. Acho que essa reflexão vai ser a reflexão do ano todo. Enquanto tiver Diário Estoico, pense na sua morte, na sua passagem daqui. Lembra que você é espírito, né? Que esse corpo vai perecer rapidamente. Como vocês vão crescer, né? Depois dessa experiência aqui na Terra. Como é que vai ser? Vocês vão olhar para trás com orgulho, com honra, bater no peito e falar: eu entreguei o meu melhor. Eu me aperfeiçoei. Eu fiz tudo que estava ao meu alcance. Ou vai olhar com, poxa vida, eu deveria ter feito mais, eu deveria ter vivido mais, me entregado mais nas relações, né, no compartilhamento com as pessoas, no aperfeiçoamento do meu ser. Né? Passei vários anos desperdiçando vida. Ou vai ser, eu aproveitei cada instante de vida. Né? Fica aí essa reflexão, mais uma vez. E é isso. A beleza acaba como as flores que murcham. Essa reflexão é a melhor. Sim, não é que ela acaba, né? Tudo se renova, na verdade. Nada tem fim. Tudo tem um início, fim e reinício, né? Um constante ir e vir. Então vamos lá, vamos começar com a nossa oração da noite. Oração do anoitecer. Do nosso livro de reflexão, né? Para quem tá chegando aqui agora, a gente começa com esse livro do Abílio Diniz, né? E tem uma oração, tem uma reflexão
E logo depois a gente passa para o nosso diário estoico, que é esse daqui, né? Ele é a finalidade de todas essas lives, né? Lives que estão acontecendo desde o dia 1º de janeiro, né? De leitura diária desse livro aqui. E elas estão salvas nas redes sociais, né? No @savia.terapeuta. Me procurem em todas as redes e me encontrará. E encontrará as lives salvas, tá? Então, se você quiser acompanhar as reflexões que já passaram, seja muito bem-vindo e vamos junto nessa caminhada durante todo esse ano, certo? Então, vamos começar. Se você puder, nesse momento, eu sugiro que feche os olhos, né? Respire profundamente. Solta. Relaxa. Entregue-se a esse momento presente como se ele fosse o único da sua vida. Porque de fato ele é. Né? A gente só tem esse instante. Quando começou a live, já passou, já nem existe mais. E o futuro também não existe. Então vamos viver o aqui e o agora. Né? Com toda a nossa atenção, com toda a nossa gratidão, com toda a tranquilidade de que a vida tem vida própria, que ela se controla. Né? A gente está aqui sem controlar nada, nem a nossa respiração, a nossa digestão, nada, né? Então, se renda a esse momento, que eu vou começar a oração. Senhor, no silêncio desta noite que se cala, venho pedir-te a paz, a serenidade e o aconchego. Quero sonhar hoje com um mundo muito melhor, ter a clareza de enxergar como será possível alcançar justiça entre teus filhos e me refazer a ponto de conseguir criar soluções para diminuir as diferenças entre teus filhos. Me alimentar com tua graça, tua energia, tua sabedoria. Quero acordar amanhã com energia e saúde para fazer a minha parte e paciência para esperar pela parte que o Senhor vai me dar. Amém. Né? Então, aqui é claramente, faça a sua parte e eu te ajudarei. Né? Confie que Deus vai te ajudar. E eu te falo por experiência própria. Né? Ele ajuda. Quem pede com fé, sem colocar dúvidas aqui na cabeça e no coração, recebe mais rápido do que pode imaginar. Mas tem que confiar. Né? Tem que treinar, confiar, conversar. Hoje a reflexão vai falar um pouco sobre isso, sobre esse diálogo, sobre essa confiança que é criada. Né? E uma parte interessante que eu acho dessa oração é e me refazer a ponto de conseguir criar soluções para diminuir as diferenças. Né? Então, assim, uma consciência de autotransformação constante para aperfeiçoar esse compartilhamento, para unificar, né? Para levar a união dos seres. Né? E isso é muito bonito. Da gente se pôr à disposição da vida para ser transformado, recriado, refeito, né? Quantas vezes forem necessários. Não ficar apegado a uma versão nossa, a um pensamento, né? A um estilo de vida, mas se colocar como um cabo de aço, né? Que é firme, não se rompe e ele é flexível, né? Ele se flexibiliza. E como o ouro também, né? Que passeia por meios ambientes e não perde a essência, né? A sua essência de metal. Oi, Edneia! Boa noite! Que bom que você conseguiu me pegar ao vivo hoje! Seja bem-vinda! Gratidão pela participação. Então vamos lá para a nossa reflexão do dia de hoje. Diz assim: muita gente que não tinha o costume de orar passou a fazê-lo e descobriu que a oração não é um exercício místico, visionário e piegas. A oração pode ser um método prático e científico para estimular a mente e a capacidade criadora. De fato, a oração é o nosso canal espiritual que liga o nosso espírito ao Espírito de Deus. Sua graça, então, pode fluir livremente para nós. Né? Então, é um caminho a ser seguido, que é o seguinte: orar é o quê? Falar, conversar, expressar. E quanto mais a gente conversa, mais intimidade a gente cria. Né? Quem está me acompanhando diariamente nessas lives já sente uma intimidade maior comigo e eu também já sinto uma intimidade maior. Por quê? Estamos conversando diariamente. Vocês estão me conhecendo, eu estou conhecendo vocês
E assim a gente cria um laço de intimidade. Né? Vocês já estão familiarizados com a minha voz, com a minha aparência, com o meu jeito de falar, com o meu jeito de pensar. E isso cria essa intimidade. Intimidade leva à confiança. Né? Quanto mais a gente conhece alguém, mais a gente troca ideias com alguém, mais a gente confia. Então, mais relaxado a gente fica. Né? E se a gente conversa com Deus, a gente coloca a nossa preocupação nele. Então fica com a mente mais relaxada ainda, porque coloca as preocupações num lugar que pode ser resolvida, né? Muitas vezes a gente fica preocupado com coisas que a gente não pode resolver. Então, para que preocupar, né? Então, que gera mais tranquilidade na mente, né? Então, mais tempo livre para criar coisas boas, né? Então, a oração desencadeia toda essa linha de raciocínio para a gente confiar e encontrar liberdade na nossa mente para criar coisa positiva. Uma mente tranquila, pacificada, harmoniosa, ela vai ter bons pensamentos. Ela vai ter boas palavras circulando aqui na nossa mente, certo? Então, orar não é nada mais, nada menos do que conversar com Deus. E não é para ter um ritual formal de, nossa, eu preciso usar um vocabulário refinadíssimo para falar com Deus. Não. Deus conhece você, conhece seu coração. Então não tem por que ter essa papagaiada toda. É conversar como se fosse com o seu melhor amigo. No bom humor, na leveza de falar, cara, eu tô precisando de um socorro aqui urgente. Me ajuda, me dá um sinal, me socorre aqui. Né? Como com intimidade. Não tem que ter barreiras entre nós e Deus nessa comunicação. E se prepare, né? Esteja no momento presente para receber a contrapartida. Porque é importante estar atento, porque vão chegar pessoas, situações, lugares. Às vezes você vai escutar uma conversa do outro ali, que não tem nada a ver com você, mas que te traz uma resposta. Te traz uma saída, te traz uma solução, te traz uma comunicação. Então fique atento a todos os sinais que podem ser dados, porque as respostas vão chegar daí. Então, a oração, ela é muito esse exercício de relaxamento, de entrega, de criar uma intimidade com o nosso Criador, né, que conhece a nossa essência, afinal, nós somos Ele é nós, né, somos fragmentos da mesma mente, do mesmo ser, né, somos raízes minúsculas de uma árvore imensa, né, e a gente muitas vezes acha que essa árvore não tem consciência dessa raiz que somos, mas tem. E basta que nós despertemos a consciência que somos raízes minúsculas, um raminho quase invisível de uma árvore tão grande, mas somos ainda parte de uma árvore, né? Parte desse todo. Nada tá desligado, tá tudo conectado, tudo interligado, tudo é energia em movimento. Então, orar, primeiro você conversa com você mesmo. Segundo, você conversa com Deus. E aí você vai relaxando, confiando, criando intimidade. Seus dias vão ficando mais leves. A sua alma vai ficando mais nutrida. Porque a gente acha que alma é besteira, não precisa de atenção. Mas você conhece a sua? Você conhece o teu espírito? Né? É uma coisa que eu falo sempre aqui, é que a gente sabe como é a nossa aparência física, mas toda hora a gente tá ali, será que eu tô bem? Será que eu tô arrumado? Tô dando um retoque? Tô sempre conferindo essa imagem que é conhecida. Mas você olha pro seu espírito, você conhece ele, por que não toda hora você olha pra dentro também pra retocar ele? Pra aperfeiçoar? Né? Por que a gente ignora? Só olha pra casca, né? Quem é você de verdade? Eu não trato patologias, né? Quem trata patologias é psicólogo, psiquiatra, né? Eu faço um acompanhamento terapêutico de autoconhecimento, de pacificação com a tua mente, com as suas emoções, né? Porque quando você cura emoções, o passado, faz as pazes, aceita, automaticamente o seu espírito fica mais relaxado e pronto para crescer, né? Então, o meu objetivo aqui ele é muito mais alcançar o seu nível espiritual de crescimento, através da harmonização, pacificação e aceitação do passado, né, dos seus perrengues,
que geraram traumas mentais, emocionais, né? É desatar esse nó para que a linha fique esticada e consiga seguir assim, né? E sempre vai ter nozinhos. Convivência gera nós, relações, né? Convivência com nós mesmos. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente percebe coisas a serem desatadas, né? Então é esse constante olhar para dentro, né? A terapia é uma ferramenta condutora, né? Uma delas, né? Livros são, filosofia é uma ferramenta, e a terapia também. Alguém que está ali estudado, que conhece ferramentas que te levam para dentro de si e você consegue se olhar por outra perspectiva, entende? Você sai daquela muito vitimismo muitas vezes, né? De eu passei por isso, tô preso naquela situação, mas vamos olhar de outra forma, né? É o que eu falo sempre também. Fatos são neutros. Aconteceu, aconteceu. Eu enxergo como bom ou como ruim. Mas no final, todos são bons, porque se foi agradável, ok, foi um fato agradável na minha vida. Mas se ele foi desafiador, se foi desagradável, se me incomodou, ele tá ali para me tirar daquele lugar. Ele tá ali como um degrau que eu posso avançar para dentro de mim mesmo e assim me autopromover. Então a gente tem que enxergar com os olhos de aprendiz e entender o que aquele fato ruim, que eu considerei ruim, tem para me ensinar, para que eu possa me aperfeiçoar. Damos frutos bons ou ruins, autoconhecimento, paradigmas, criar amor próprio. Isso, exatamente, esse é o caminho, gratidão. Eu trato dependência química, depressão e transtornos de personalidade, bom te conhecer. O prazer é meu, gratidão por estar aqui, pela presença, pela participação. E esses temas são muito importantes, né? E muito recorrentes hoje em dia também, né? Dependência química, que é uma fuga, né? Depressão, que vem da ansiedade demais também, da falta de alimento para o espírito, né? Falta de um propósito. E transtorno de personalidade, né? Hoje em dia ainda que está sendo tão incentivado, principalmente nas crianças, né? A tantas possibilidades que as pessoas nem sabem mais quem elas são, qual eixo seguir, né? Muitas famílias também em negligência, né, com essa questão, deixando as crianças para lá, nas redes sociais, nos telefones, e quanto acúmulo de lixo, né, mental e emocional isso não gera, né? Se nós que pegamos uma fase de transição, né, das redes sociais, de internet, tudo, já temos um acúmulo enorme, pensa essas crianças, né, como serão no futuro. Primeira vez, gostei das abordagens da live. Gratidão, seja muito bem-vindo. A gente tá aqui todo dia, tá? Eu acho que eu vou fazer um teste essa semana de fazer live à noite, porque elas acontecem 6 horas da manhã, de segunda a sábado. No domingo é livre o horário, mas me conta aí, gente, vocês preferem 6 da manhã ou 8 da noite? Me conta. Quais livros você indica sobre estoicismo? Então, sobre o estoicismo em si, esse é o meu primeiro contato, vocês acreditam? Esse livro aqui. E eu acho ele perfeito, porque eu tava pensando nisso hoje. Desde 2020 eu comecei a ter reflexões filosóficas, estoicas, sem saber. Essa questão de fatos são neutros, por exemplo, é uma questão que é muito abordada aqui. E em 2020 eu escrevi isso num caderninho, né? Eu tenho caderno de autoanálise, de meditação, de oração. E intuitivamente eu falei, a gente sofre em vão, fatos são neutros. Escrevi exatamente isso, olha, há 4 anos, né? Eu falo que fatos são neutros. Então, e ele me guia para questões que eu já queria vir trazer para vocês, mas eu não conseguia manter uma linha de raciocínio para falar sobre essas questões, e ele me conduz muito bem, né? Então, ele é o meu primeiro contato. Você trata sobre alma e divindade, nisso é considerada a possibilidade de muitas vidas? Aí é da sua perspectiva, né, no seu entendimento. Eu nem vou abordar muito isso aqui, o que eu acho, porque não importa, né? Isso é a minha opinião e ela não vai fazer diferença na sua vida.
Eu acho 8 horas da noite melhor. De manhã e à noite, por que não? Pelo lado espiritual você vai longe. É. De manhã e à noite, tá aí. Desafiador você, né? A questão é que eu tô tentando encontrar um horário no meu dia pra fazer uns alongamentos, gente, porque meu corpo tá pedindo nesse momento. Eu não tô alongando, né? E eu pedalo todo santo dia. E meu corpo tá pedindo. E eu tava pensando em fazer este manhã, né? Mas vamos fazer um teste, né? Eu vou fazer um teste. Uns 2 dias, essa semana, de fazer 8 horas da noite e ver como o meu corpo reage também. Que é importante, né? Eu tenho que estar bem, eu tenho que estar no pique da energia pra chegar aqui sorrindo pra vocês, né? Então vamos lá, vamos começar com o nosso Diário Estoico, esse livro aqui, nosso estudo. O título de hoje é A Fumaça e a Poeira do Mito. A passagem é de Marco Aurélio, né? Marco Aurélio, imperador romano, filósofo estoico também, do livro Meditações. Né? Esse livro dele é um diário dele, então é uma conversa do Marco Aurélio com o Marco Aurélio. E a gente vai falar sobre isso hoje, que esse é o diferencial dele. É essa questão dele parar e se conhecer, e se observar, e escrever. Foi o que fez dele um imperador memorável. Que a gente tá lendo aqui hoje essas questões que ele escreveu. Esse foi o X da questão do Marco Aurélio. Ele não se contentou com a superficialidade de ser um imperador. E a gente vai descobrir isso agora. Como que foi esse processo? Ele escreveu assim: mantém uma lista mental daqueles que arderam com cólera e ressentimento por um motivo qualquer. Fiquei estressado, ressentido por qualquer coisa. Ou mesmo os mais renomados por sucesso, infortúnio, más ações ou qualquer distinção especial. Então, pergunta a ti mesmo: o que restou de tudo isso? Fumaça e poeira, os ingredientes de um simples mito tentando ser lenda. Né? Então, ele tirou onda, né? Quando alguém tenta ser uma lenda, o que sobra é fumaça e poeira. Não sobra mais nada. E fumaça e poeira, o vento leva facilmente, né? Não tem raiz, não tem firmeza, não se sustenta, não se agarra. Né? Então ele basicamente falou: vocês vão virar fumaça e poeira. Quem quiser ser lenda, quem ficar obcecado por isso. Amo seus colares de coração, arrasa sempre, gratidão. O que não existe, gente? Enfim, não existe o quê? Sua energia é boa e muito agradável, doutora Sávia. Louvado seja o Senhor Jesus, aleluia. Amém, gratidão. Que bom que chegou aí, né? Ressoou aí essa alegria. Então vamos lá. Vamos ver o que os autores do Diário Estoico estão falando sobre essa análise do Marco Aurélio, né? De tentar ser uma lenda. Nos seus escritos, Marco Aurélio mostra constantemente como os imperadores que vieram antes dele eram mal lembrados apenas alguns anos depois. Né? Então, todo imperador logo era esquecido. Por quê? Né? Sendo que era um imperador de Roma, né? Um dos maiores impérios. Por que era esquecido logo em seguida? Para ele, isso era um aviso de que, por mais que tenha conquistado, por mais que tenha imposto sua vontade ao mundo, era como se construísse um castelo de areia, fadado a ser logo apagado pelos ventos do tempo. Né? Enfim, não existe a fumaça e a poeira, exatamente. Existe por um tempo, né? Assim como esse corpo físico, ele existe durante um pequenino tempo. Mas logo depois, o tempo mesmo o leva embora, né? Os ventos do tempo, como foi dito aqui. Assim como os ventos do tempo vão levar essa matéria física também. Então, o mesmo pode ser dito daqueles impulsionados às alturas do ódio, da raiva, da obsessão ou do perfeccionismo. Marco Aurélio gostava de mostrar que Alexandre o Grande,
um dos homens mais apaixonados e ambiciosos que já existiram, foi enterrado no mesmo solo que seu condutor de mulas. Né? Aqui ele mostra a inferioridade, né? A banalidade e efemeridade desse corpo físico. O imperador Alexandre o Grande, né? O cara, foi enterrado no mesmo solo do condutor de mulas. Alguém desse nível material, né, foi enterrado no mesmo solo, na mesma terra. Né, eu falo, gente, nós estamos todos na mesma condição, presos dentro dessa circunferência de terra, um ponto minúsculo no espaço. A gente tá aqui. Se eu falar agora, você vai lá na Lua, me prova que você é admirável. Vai lá. Você não consegue. A gente tá tudo preso aqui sob a lei da gravidade. A gente tá passando os mesmos perrengues materiais. A gente é igual. A gente é tudo feito de carbono, oxigênio, nitrogênio, hidrogênio. Que diferença tem? Ninguém é melhor ou pior que o outro. No final a gente vai estar tudo igual debaixo da terra. A gente nasce do mesmo jeito e a gente morre e vai para o mesmo lugar. Não tem nada de especial. O que faz a gente especial é dar voz e ouvidos ao nosso espírito. A nossa essência que é única. A nossa mentalidade, ao nosso sentir que é único. Padecemos dos mesmos sofrimentos, sim. Então não tem nada de diferente. Nada. Essa questão de ego, de competição para ver quem é o melhor, não existe isso. Não existe. A gente é tudo igual. E quanto mais valor a gente dá a essa matéria, eu acho que menor a gente é, mais insignificante, porque a gente dá muito valor a algo que vai acabar assim. Ao invés de dar valor ao espírito que é eterno, que é atemporal. Né? Então ele traz exatamente isso aqui. Por que você está se achando? Por que você está invejando o outro? Sendo que está todo mundo preso aqui nas mesmas condições, nos mesmos sofrimentos, nos mesmos desafios. A questão é que uns olham com o olhar de aprendiz, aprende e não passa de novo por aquela situação. Vai passar por outro tipo de questão que vai te incomodar. Vai gerar sofrimento até que você aprenda também com aquela situação. Castelos construídos sobre montes de areia não possuem uma base fixa, não tem sustentação. Exatamente, né? E areia é basicamente a poeira que ele está falando aqui. O vento leva. O vento leva. Né? Leva de verdade, gente. Eu tava pensando nisso hoje, só contando uma história pessoal aqui pra vocês, né? Que um dos lugares mais bonitos e incríveis que eu conheci foi a duna do pôr do sol lá em Jericoacoara, no Ceará. Surreal, a duna era enorme, 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 assim, metros de duna sobre o mar. Lindo. Gente, a duna acabou. Esse ano eu vi a notícia que a duna de Jericoacoara, fim de papo, não existe mais. Eu fiquei de cara com isso. Olha só como o vento realmente leva grãos de areia, grãos de poeira. Foi diminuindo, diminuindo, diminuindo. Acabou. Se eu for lá hoje em Jericoacoara, não vai ser a mesma que eu conheci um dia. É impactante. Eu fiquei chocada, de verdade. Então, para você ver, não importa o tamanho de um caminhão de areia que você tiver, se não tiver base, sustentação espiritual, essencial, acaba. A matéria se desfaz, a matéria é elevada. Isso aqui não tem valor nenhum. Isso aqui é só para sustentar a gente nessa simulação aqui de vida. Nosso espírito está aqui. E muitas vezes essa matéria serve de auto-engano, justamente para se comparar, né? Mas isso acaba. Isso aqui vai parar no mesmo solo, né? De uma pessoa que você considera acima de você ou abaixo de você, não importa. O nosso fim é o mesmo, né? Vai todo mundo para debaixo da mesma terra.
Gratidão pelos elogios, gente. Essas conversas parecem bem com meus vídeos que posto de reflexão. Que legal, Regilene. Eu vou te seguir depois pra ver. Me identifiquei muito com suas ideias, né? Vamos fazer uma troca, né? Quem sabe a gente não faz uma live juntas? Infelizmente, não é todo mundo, não é todos que pensam assim. O ser humano é muito arrogante. Com certeza, muitos valorizam a matéria, puxa saco de outro ser humano. Eu falo, gente, um ser humano que puxa saco de outro, ele é um verme espiritual. Porque a gente tá aqui na mesma condição. É o que a gente tá falando, não tem diferença. Vamos crescer espiritualmente, vamos ativar essa consciência de espírito, né? Porque uma pessoa que puxa saco de outro ser humano, ela não tem nenhuma consciência espiritual. Ela tá fazendo tudo errado. Idolatrando gente. Gente que vai pro mesmo buraco. E ela tá considerando que essa gente é melhor. Por quê? Porque tem mais matéria? Matéria o vento leva. A gente tá acabando de falar isso aqui, né? Então, e se a gente parar pra pensar bem mesmo, a maior riqueza que a gente tem é o tempo. Porque dinheiro acaba, mas você corre atrás e consegue mais. Agora o tempo, ele não volta jamais, né? Então a nossa preciosidade é o tempo. E como você tem investido ou gastado o seu tempo de vida, né? Na nossa sociedade capitalista, essa matéria virou um grande comércio. Eu não diria nem capitalista, nem socialista, nem nada nesses istas que tentam nos dominar. Mas é uma sociedade de entretenimento pra fora, de olha pra cá, olha pra cá, olha pra cá, mas não olha pra dentro. Não olha pra dentro de si. Né? A gente tá viciado pra fora. Olha essa tela, olha essa notícia, olha essa notificação, olha essa notícia terrível de coisas ruins. Perca a fé em você, perca a fé no ser humano, olha pra cá, olha pra cá. Tudo isso pra quê? Pra te tirar do foco principal, que é olhar pra dentro de você. Você é o seu superpoder. Se conhecimento é poder, autoconhecimento é muito além. Autoconhecimento te deixa invencível, porque você deixa de dar moral para as ideias do outro, para o sofrimento do outro, para a dor do outro e cultiva a sua paz. E faz questão de transmitir essa paz para melhorar a vida do outro, ao invés de se deixar contagiar pelas coisas ruins do outro, ou do meio de fora, ou das situações que são neutras. Então, presta atenção. A vida é para dentro, é espiritual. Mais fácil se vitimizar do que trabalhar suas dores e ser resiliente. Não é mais fácil. É uma ilusão que é mais fácil. Porque, na verdade, você vai gerar mais dor. A fuga da dor gera mais dor. E você vai ficar rodando em torno do próprio rabo sem evoluir naquela questão. Mas se você encara a dor e aprende como lidar com ela, lidar com você mesmo perante aquela situação que considerou dolorida, aí você tem autodomínio, você tem autocontrole, daí você é invencível. Você não cai mais na lábia do outro. Então olha pra dentro. Todo o sistema, político ou não, Regilene, não importa se é capitalista ou socialista, é um pior que o outro. Querem só nos dominar. Querem só nos enganar. Tenta explicar isso pra geração mimimi. Nossa, é difícil, né? Geração que... Gente, é vítima. É uma geração vítima. Eu não vou nem falar mal, nem condenar, porque eu tenho compaixão. São vítimas de um sistema psicológico poderosíssimo, que domina a mente de quem nem se conhece. É tudo tudo é arquétipo. E tudo é psicológico. Então, tem gente que vive pra te enganar psicologicamente. Né? Com toda essa influência que a gente tem vivido com as crianças, né? De não é menino, não é menina, não é nada. E aí a pessoa fica perdida, sem referência de nada. Né? Um trem, por exemplo, é uma ótima analogia, né?
O trem precisa dos 2 trilhos para ele se locomover. Ele precisa de parâmetro, ele precisa de apoio, ele precisa de virtudes e valores, né, para seguir. Se você tira o trilho do trem, as margens referenciais de apoio e fala, trem, agora você tá livre. Livre. Ninguém te domina mais, ninguém te controla mais. Aí o trem vai olhar e falar assim, tá, eu tô livre. Eu não tenho trilho mais. Mas essa liberdade não me tira do lugar. Devolve meu trilho pra eu andar, pra eu ir pra frente. Senão eu vou ficar aqui estacionado. E é isso que tá acontecendo com essa geração. Estão tirando tudo, falando, vocês têm infinitas possibilidades, mas tiraram os alicerces que conduz. E tá indo pra onde? Pra lugar nenhum. Pra lugar nenhum. Os valores morais estão sendo invertidos. Exatamente. Na verdade, eles foram tirados e falaram, não tem valor mais, nada tem valor. O seu corpo, esse aqui, seu corpo, suas regras, mas não existe regra alguma. Não existe valor, não existe ética, não existe virtude, não existe espírito. E estamos indo para onde? Se não é numa valorização muito maior de matéria, de animalescos, né, que estamos virando. Cadê nosso contato com a espiritualidade, com Deus? Né? Como eu li na oração aqui da reflexão, a oração, ela é a conexão com Deus, com o Espírito, com você mesmo. Né? Porque antes de falar com Deus, você tem que falar com você. Então, não sejamos marionete de sistema. Nenhum presta, gente. Nenhum presta, porque tá tudo competindo, é um leilão, para ver quem vai ganhar a nossa alma, a nossa atenção. Progressismo bajula de um jeito, conservadorismo bajula de outro. Mas e aí? Todo mundo tá querendo você, para um lado, para o outro, para um lado e para o outro. Capitalismo, comunismo. Não ceda a nenhum, seja você, tenha suas próprias ideias, tenha sua própria personalidade, tenha seus próprios desejos, quereres, controle. Não deixe que ninguém leve, bata o martelo e leve sua alma. Você é dono dela. Você é a sua alma. Lute por você, pense por você, viva por você, se conheça. Vamos lá, vamos voltar aqui para a reflexão do Marco Aurélio, né? Então, o Marco Aurélio, ele gostava de mostrar que Alexandre o Grande, um dos homens mais apaixonados e ambiciosos que já existiram, foi enterrado no mesmo solo que seu condutor de mulas. Finalmente, todos nós vamos morrer e ser pouco a pouco esquecidos. Deveríamos gozar desse breve tempo que temos na Terra e não ser escravizados por emoções que nos deixam infelizes e insatisfeitos. Né? Então vamos lá para reflexão que eu anotei sobre isso daqui. Cólera, ressentimentos, emoções ruins, ambição, conquistas materiais vazias de propósito edificante são facilmente esquecidos. Sabe por quê? Porque são antinaturais. Essas vibrações são antinaturais. Né? Cólera, ressentimento, estresse, uma arrogância, uma prepotência. Eu quero dominar o maior território, eu quero dominar a Terra para subjugar todos os seres vivos que estão ali. Você vai ser esquecido porque isso é antinatural. Não é essa a frequência da vida. A vida vibra naturalmente em bondade, crescimento, amor, espírito, beleza, compartilhamento, serviço feito com alma. Muito tentando ser lenda, diz Marco Aurélio aqui, né? Fumaça e poeira, os ingredientes de um simples mito tentando ser lenda. Então, se tivesse tentado ser ele mesmo, né? Se tivesse deixado esse ego de lado, de eu quero fazer algo para me tornar lenda, para eu ser memorável, lembrado, se ele tivesse deixado isso de lado e falado, eu vou fazer um serviço humanitário, eu vou fazer um serviço de aperfeiçoamento do meu ser para eu compartilhar o melhor de mim. Se ele tivesse ido por esse lado de conexão humana, ao invés de ser só uma lenda, teria dado mais certo, né? Foi por isso que Marco Aurélio se tornou lenda. Por quê? Porque ele fazia um diário de autoanálise. Olha as coisas que ele escrevia.
Ele tinha uma noção de autoaperfeiçoamento, de ética, de virtude, de valor, de posicionamento, de comunicação. E ele tentava ser melhor, ele tentava enxergar por outras perspectivas. Ele não queria só conquistar territórios, subjugar pessoas, escravizar. Não, ele estava tentando elevar ele mesmo moralmente, espiritualmente, materialmente também. Né? Então, assim, se tivesse tentado ser ele mesmo em essência, provavelmente viraria lenda. Assim como o Marco Aurélio, que buscou constantemente em elevar o espírito através do pensamento de como aperfeiçoar seu ser. Né? Então, se você quer virar uma lenda, né? Se você quer ser inesquecível na vida de uma pessoa que seja você. Tente ser você, o mais humano, o mais espiritualizado possível. Não tente ser uma lenda, não tente impressionar. Não tente ser maior do que se é, ou menor do que se é. Apenas seja. Seja você. É a coisa mais bonita e única que se tem, porque cada um é único, cada um tem um jeito. Cada um tem uma digital. Cada um, não existe digitais iguais. Olha que incrível. A mesma coisa é com a sua essência espiritual. Cada um tem a sua. Cada um tem a sua voz, o seu jeito de expressar, o seu jeito de compartilhar um serviço de alma. Faça isso. Né? Conheça você mesmo, conheça a sua alma, conheça o seu espírito, conheça a sua essência para poder aperfeiçoar ela e compartilhar com o maior número de pessoas possível. E aí você vai se tornar inesquecível, lendário, marcante, né? Histórico, atemporal, assim como o Marco Aurélio. Por quê? Porque está buscando fazer um serviço interno e entregar o melhor no externo. Então não sejamos egoístas, não sejamos mesquinhos, apegados à matéria. Mais uma vez a matéria vai embora, o vento do tempo leva. E a gente vira o mesmo pó na mesma terra. Certo, gente? Então essa foi a reflexão de hoje, profunda, né? Para um domingo, meu Deus do céu. Mas eu acho que muito válida, muito necessária, né? Para mostrar o quanto é pequeno isso daqui, passageiro, né? Vamos dar um olhar digno para o que é verdadeiramente atemporal, marcante, histórico, lendário, inesquecível. O nosso próprio espírito, a voz do nosso espírito. Certo? Mais uma vez, se você gostou dessa live, né? Se você chegou até aqui, deixa o seu like, né? Deixa o seu coração, manda pra alguém que você gosta esse vídeo, né? Vamos estar aqui amanhã. Gente, eu acho que amanhã vai ser 8 horas da noite também, tá? Eu vou fazer esse teste amanhã, de segunda-feira às 8, pra ver como vai ser, como vamos reagir a esse novo horário, pra ver se vai ter uma troca ou não, certo? Dependendo, a gente mantém, dependendo, a gente volta para 6 horas da manhã. Certo? Para quem não tá sabendo, né, dessas lives filosóficas, elas estão acontecendo desde 1º de janeiro, né? Diariamente vamos estar aqui esse ano juntos. Né? Então, se você não viu as outras lives e quer assistir, que são muito interessantes também, cada uma muito profunda, elas estão salvas em @savia.terapeuta. Né? Se você tiver outras redes sociais, vai lá, me procura, me acha, né? E vem comigo nessas reflexões diárias, nesses pensamentos profundos, pra gente aperfeiçoar o nosso ser e se tornar atemporal, inesquecível e aperfeiçoados, certo? Então, um beijo, bom finalzinho de domingo, ótima semana pra nós e até amanhã.